Tempo de batalhar é olhar para Jesus. Se ele falar marche, continua marchando. Se ele falar avance, continua avançando. Se ele falar não temas, eu sou contigo, não tenha medo, irmão. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é uma verdade óbvia, mas nem sempre a gente lembra dela. É que entre um topo e outro, a gente sempre vai enfrentar os vales. Não sei se já te disseram isso, mas eu vou te dizer hoje, não dá para ir levitando entre um topo e outro. E é por isso que em alguns momentos que a gente vive, parece que está tudo indo bem, e aí do nada, você pode dizer isso comigo, diga do nada. Parece que algumas coisas saíram de lugar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, quando a gente está firmado em Deus, a gente tem uma segurança. Pode tudo parecer que está fora de ordem, mas quando parece que está desmoronando, em Deus eu creio, só está se encaixando. Amém? Pastor, parece que tudo está fora de ordem. Fique em paz, irmão. Você não falou para Deus fazer a vontade dele? Você crê que o que a palavra diz é uma verdade? Então, a palavra diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A palavra diz que aquilo que Ele tem para nós, a riqueza que Deus tem para nós, não acrescenta dores. A palavra de Deus diz que a paz que Deus nos dá não é como o mundo dá. Então, se você está em Deus, se você entregou para Ele o controle, se você entregou para Ele o governo, fique em paz. Se parece que está tudo desmoronando, na verdade, no plano de Deus está tudo se encaixando. Amém? A verdade é que se a gente tivesse casado com algumas namoradas que a gente teve, talvez se a gente tivesse entrado em alguns negócios que a gente desejou, talvez se algumas orações que a gente fez, pedindo tanto para que Deus realizasse, se elas estivessem se cumprindo, provavelmente você não estaria onde você está hoje. Então entenda uma coisa, não em Deus também é a resposta. Não em Deus também é a resposta. Deus, eu preciso de uma resposta. Aí Deus fala, não. A gente fala, não, eu preciso de uma confirmação. Aí Deus manda outra pessoa confirmar. Qual a resposta? Não, peraí, eu acho que ele não está entendendo. Senhor, eu preciso de uma resposta. Na verdade, muitas vezes a gente está dizendo, Senhor, eu preciso a resposta que eu quero. E Deus está falando aí, quando a resposta que você quer é o que te mantém, você pode se frustrar. Mas quando a resposta que eu te dou é o que eu tenho para você, irmão, fique em paz. Pode tudo estar desmoronando, mas você está guardado em Deus. Por isso a minha palavra é, entenda o que Deus tem para você, se firme a essas promessas e não desista. Você pode repetir isso mais uma vez, diga, eu não vou desistir. E a boa notícia que eu tenho para você, talvez não tão boa assim, se alguém estava acreditando que dava para ir levitando, é que entre um topo e outro você vai ter que enfrentar vales. Jornada de fé não diz respeito apenas a gente saber lidar com os topos, diz respeito principalmente a gente permanecer de pé nos vales. Momentos em que coisas parecem que não estão acontecendo, parece que algumas coisas não estão fluindo, parece que algumas coisas não estão sendo da forma que a gente imaginou que estavam. É exatamente isso que separa meninos de homens. Irmão, a maior parte das pessoas que eu conheço que abriram mão da sua jornada de fé não é porque eram menos apaixonadas por Jesus do que eu. Às vezes a gente olha para alguém que estava firme na fé e que se afastou, não julgue, não tem a ver com quanto ele é apaixonado por Jesus ou não. Mas a grande verdade é que a maior parte das pessoas que desiste no meio do caminho é porque colocaram sua perspectiva no que se levanta contra si, não naquilo que guarda em meio a qualquer levante. Sabe, se a gente for olhar para o tamanho dos gigantes, a gente vai ter medo. Se a gente for olhar para a força das ondas, a gente vai ter medo. Se a gente for olhar para algumas palavras contrárias, a gente vai ter medo. É por isso que Deus está falando aí, para de olhar para tudo isso e olha para mim. Porque quando você olhar em mim, você vai ver no meu rosto a face e a paz que excede todo entendimento. Então você vai falar como os discípulos falavam, ei Senhor, por acaso você não se preocupa que a gente morra? Tem uma tempestade acontecendo, os discípulos estão desesperados achando que Jesus não se importa. E Jesus, em outras palavras, estava dizendo exatamente assim, através do seu descanso. Se eu estou descansando, significa que existe controle do meu Pai sobre todas as coisas. Descanse também. Preste atenção nisso. Sabe o que é interessante? Tempos depois, Jesus está no Getsemane a ponto de ser entregue, crucificado, e ele fala para os discípulos, ei, não durmam, eu preciso que vocês orem comigo, não descansem, eu preciso que vocês fiquem comigo, eu estou sentindo uma angústia mortal. A Bíblia diz que dos poros de Jesus saía sangue, ele estava com uma angústia porque estava próximo de se afastar do Pai pela primeira vez. Sabe o que a Bíblia relata? Jesus retorna e os discípulos estão dormindo. Então o que a gente aprende é que muitas vezes não tem a ver com Deus nos guardar ou não, tem a ver com a gente não discernir tempo de descanso e tempo de batalha. Tempo de descansar é olhar para Jesus, se Ele está dormindo, durma também. Tempo de batalhar é olhar para Jesus, se Ele falar marche, continua marchando. Se Ele falar avance, continua avançando. Se Ele falar não temas, eu sou contigo, não tenha medo, irmão. Tem a ver com a gente discernir o que Deus fala, só isso. Pastor, é difícil, depende.
Quando Kézia não gosta de algo que eu falo num jantar com outro casal, uma olhadinha dela eu já sei que ela está falando. Tem um esposo que entende o que eu estou falando? Um olhazinho, tá bom, já entendi, captei vossa mensagem. Quando Cecília faz alguma coisa que eu não curto, um olhar ela já entende. Eu acho que eu dei mole. Então entenda, a maior parte das nossas crises gira em torno da gente acreditar que Deus não fala. A grande verdade é que a maior parte das nossas crises acontece por a gente não entender o que Deus fala. Deus não está em silêncio. A gente que está ouvindo conselhos demais a ponto de não considerar os dele. Deus não está em silêncio, irmão. A palavra de Deus diz algo que eu acho tão poderoso. Se Ele nos deu o seu único filho, não nos dará também, juntamente com Ele, de graça, todas as coisas? A palavra está dizendo, ei, irmão, Ele foi até o final por você. Ele deu o filho dele por você. Você tem dúvida que Ele também não deseja te dar tudo que você precisa e deseja? Então a grande verdade é, não atravessamos levitando. Para conquistar um novo topo, você vai ter que enfrentar novos vales, irmão.